Mas esta certeza de divulgação, o empenho que me prendia, a certeza de que cada palavra escrita seria publicada sem modificações e seria ouvida no mundo, tudo isso só podia impelir-me ao esforço intenso, realizado enquanto um trabalho ingrato, para ganhar a vida, me sufocava e atordoava meu espírito com barulheira absurda. Minha fé, a fé dos editores, a fé de quem me compreendera e sustentava, sempre a fé à base da criação de tudo. Agora, eu amo a síntese como uma criatura que veio de Deus, mas que pôde nascer aqui só através de minha dor e de meu amor, a criatura pela qual daria vida, para que triunfe. Escrevi esse livro com meu destino e jamais será cancelado, por toda a eternidade. Essa é a produção que me valoriza totalmente, por sua causa. Não vivi em vão. Ela é o pensamento e a paixão em que meu pensamento e minha paixão sobreviverão à minha morte. Admiro e exalto esse livro, como se pode exaltar a obra de outra pessoa, apenas pela alegria de sua beleza, e no entanto, há nele muito de meu, porque nele me empenhei todo inteiro. A verdade é que ele é um penhor de aliança entre mim e as forças superiores. Ele é o sinal que permanecerá, da passagem delas por mim, e de nossa união secreta, é o cadinho de fusão de almas. No silêncio de meu gabinete ninguém poderia traçar a gênese da síntese, nem saber a técnica particular de minha recepção, e eu teria podido facilmente fazer passar o livro como obra de minha sabedoria. No entanto, aqui estou a humilhar-me diante da fonte de meu pensamento, porque isto é mais verdadeiro, é maior. É uma potência que supera toda afirmação humana. E se deixo louvar em si louvo a síntese, é para oferecer este novo tributo àquela fonte a que tudo devo, após ter me oferecido a mim mesmo por inteiro. Só se podia realizar aquele trabalho apoiado no sentido de missão, na força que vem apenas da pureza de intenções e nobreza de objetivos, numa paixão pelo bem. As finalidades humanas não têm o poder de manter a atenção necessária ao esforço e de sustentar o espírito naquela atmosfera. As compensações humanas tornam-se irrisórias, desproporcionadas a um trabalho em que se empenham todos os recursos da vida e se navega no infinito. Quando somos tocados por esses aniquilamentos sublimes da mão de Deus, não mais se pode caminhar pelas tortuosas estradas humanas nem mais pensar em si mesmo. Logicamente não tenho merecimento por isso. O ser fica mudado, após esses anos de contato com o infinito, quem tremeu sozinho diante dos abismos do mistério, em novos estados de consciência, superou as dimensões de nosso universo e teve uma visão direta da verdade, não pode novamente descer à vida normal, mesmo se for constrangido a viver nela e a servir-se de sua psicologia, sem dar a seus pensamentos, a seus atos e às coisas, um valor diverso. A visão foi vivida e permanecerá eternamente em minha retina. Hoje, tudo isso constitui uma recordação, em que novamente mergulho para vivificar-me. A grande hiperestesia superou seu clímax. Aquela primeira fase foi vivida, mas ainda continua. Sobrevive como que um eco daquele trabalho realizado e o desejo intenso de progredir cada vez mais no caminho iniciado. Agora, a síntese pertence ao mundo, a quem a ofereci. Em mim permanece a expectativa obediente, porque do mistério do ser continuarão a nascer ordens e auxílios para que a missão seja desempenhada até o fim. Neste capítulo, delineamos com sinceridade total a história interna e externa do fenômeno, no período de sua gênese e em seus primeiros desenvolvimentos. E a história daqueles primeiros anos, escrita na Itália, em ambiente tão diferente do atual brasileiro, história que no presente volume documentamos. Mensagens particulares de Pietro Baldi. As duas mensagens particulares, mencionadas no capítulo História de um Caso Vivido, neste volume, dirigidas, uma ao Pontífice, outra a Mussolini, foram escritas de improviso em a noite de 9 de maio de 1932 e a eles remetidas. Esta última foi entregue na tarde de 5 de outubro de 1932 ao destinatário, que a leu.
Seu conteúdo e estes fatos estão documentados, em cartas e pela imprensa de então. A estas seguiam-se outras. Eis algumas frases mais importantes. Ponto. Trata-se de ajudar a nascer a nova humanidade, que nascerá da conturbação do mundo. Evita com todas as tuas forças qualquer guerra. Não há razão humana que possa justificar hoje uma guerra que, com os meios modernos de destruição, poderá ser uma destruição tão grande que assinalará o fim da civilização europeia, e atrairá a invasão asiática, forçando a imigração, após tremendos cataclismos, para as Américas. Outras continham certas frases proféticas, como estas: o momento histórico está maduro para grandes acontecimentos. Soou a hora histórica, porque hoje fala a dor. É grave o momento histórico, porque a dor falará ainda tremendamente, como nunca. A civilização europeia, que é civilização cristã, ameaça a ruína. A presente tranquilidade aparente é a calma que precede as grandes tempestades. Hoje o mundo joga tudo por tudo. Estes conceitos confirmam os extraídos de outros trabalhos e mensagens, reunidos no capítulo 18, Comentários e Previsões, do volume A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Citamos, enfim, alguns conceitos de a grande síntese, para esclarecer aqueles que quiseram ver, aqui, espírito partidário, quando ao contrário se trata de princípios gerais da vida, aplicáveis a todos os tempos. São as forças biológicas que conferem o poder, as mesmas que o tiram, logo que termine a função. Capítulo 99. O chefe. As forças biológicas não garantem o homem, mas a função o derrubam logo que ele não mais corresponda a ela. Por isso a história sempre chama os seus homens, rejeita-os sem lamentações logo que cesse a função, ou então logo que caiam no abuso ou na fraqueza. Só quem tem a substância de valores intrínsecos sabe compreender e constranger as forças que o circundam, ao invés de ser arrastado por elas. Assim Napoleão foi jogado fora pelo destino como um trapo, logo que esgotou sua função. Capítulo 116. Concepção biológica do poder. Mensagens mediúnicas dirigidas a Pietro Baldi. Trechos do Mensagens mediúnicas recebidas pela médium Gisela Miles, via Aureliana, 63, Roma, e transmitidas a Pietro Baldi, em Gúbio. Tradução do inglês. Pedro, a luz do Espírito Santo te ilumina. Assim diz o Espírito. Pedro, o Espírito de Cristo vive em ti, tu te tornaste completo porque lhe afastará o mal do teu centro e de tua família. O Espírito daquele que multiplicou os pães e peixes está contigo, dentro de ti e tudo em redor de ti, aumentando em ti a substância e provendo de todas as tuas necessidades. Estás agora unificado com Deus, com o bem existente em toda a criação, e sua vontade para ti é prosperidade e bom êxito. Pedro, tu és rico porque teu Pai Celestial é rico. Não és governado por nenhuma lei de temor, doença, limitação ou falência. O princípio do bem te governa, a ti é tua vida, providenciando tuas necessidades. Lembra-te de que, para os que o amam, todas as coisas cooperam para o bem. Sê fiel, pois, à promessa que fizeste, segui suas inspirações, e então, e somente, a vida será tão clara como o meio-dia, mesmo se houver escuridão, ela será mais clara que amanhã. Não tenhas ansiedade por coisa alguma. Porque és Pedro, a rocha de novo escolhida sobre a qual Cristo construirá seus novos fundamentos e sua nova ressurreição, e nada prevalecerá contra ela. Sua luz derramará seus raios em tua mente e está iminente em sinal exterior que te será dado, verás com os olhos internos. Ele revelará a ti teus verdadeiros recursos espirituais e te alegrarás imensamente em sua generosa bondade. Sê, pois, fiel a ele, e não temas nada. Eu, o Espírito Inocência, em nome de Cristo, ao nosso amado Pedro. Mensagem recebida em Roma, em julho de 1932. Sê forte, e não duvides.
Foste guiado nas grandes estradas da luz e da justiça. Teu objetivo é olhar para a frente, a resplendente meta que sem dúvida atingirás. Lembra-te da certeza de que sua voz te deu. Vive contente, para que não se perca, nem te venha faltar, ainda que seja a menor partícula da sabedoria que te envolve de todos os lados. Não temas, mas deixa resplandecer toda a riqueza da coragem dos santos em teu rosto, como um sol flamejante. Sê poderoso com a grande energia das forças que são enviadas para a tua renovação, pelo supremo amor. Se foste escolhido, por que temes? E por que caminhas tremendo? Acaso te abandonará ou deixará de proteger-te o centro da luz maior? Tudo o que te foi dito, é, e jamais será pisado e ridicularizado pelas almas que conhecem a realidade da vida eterna. Deixa os outros, que ainda estão vivos na terra e não nasceram pelo Espírito, rirem e zombarem de ti, em sua ignorância. A noite deles já passou e está próxima a aurora do nascimento espiritual, então compreenderão e verão a luz que agora rejeitam, porque não são capazes de discerni-la, e ainda não é chegado o seu tempo. Fica tranquilo e ciente até na presença daquele que é nossa vida e nosso sol, a vida e o sol de tudo o que é criado. Em nome do mesmo, eu te abençoo, Pedro, e através de ti ele abençoa o mundo, com o poder de seu amor espiritual, eu, o Espírito Inocência, em nome de Cristo, ao nosso amado Pedro. Mensagem recebida em Roma, em 26 de dezembro de 1932. Trecho de mensagem mediúnica recebida pela senhora Marjorie Howe, 35, Lindore Road, London, SW2, Inglaterra, da entidade Imperator, em 12 de junho de 1932, para Pietro Baldi, e transmitida a ele de Londres, sem ser solicitada, e sendo ele desconhecido da médium. Tradução do inglês. Ponto. Há uma grande luta em redor de ti. Deves liquidar dúvidas nas mentes de muitas almas que necessitam de chuva espiritual, no árido deserto de suas vidas. O Cristo aparecerá em toda a sua majestade aos que prepararam suas vestes nupciais. Amigo, o maelstrom vórtice das condições mundiais faz parte do assunto sobre que escreverás. Assim fui mandado para dizer-te. E já registraste muitos pensamentos a esse respeito. Desejo dar-te ulterior mensagem de amor, e aproveito este ensejo para entrar em contato contigo. Minhas palavras são de vida e são a essência da graça divina. Sou a voz que fala das belezas do universo, do reino de Deus na face da terra, ainda que os homens a considerem uma arena de lutas. Bendito sejas, meu filho, que ouves minhas palavras. Cristo abençoe a ti e a mim. Trechos do Mensagens Mediúnicas recebidas pela médium Bice Valbonesi, de Milão, para Pietro Baldi, transmitidas pela entidade Mestre. Ouves. Obra conscientemente, como homem que sabe muito, usa a sabedoria. A fonte inspirativa que possuis te diz tranquilidade. Eis que a voz diz, os mortos estão ressuscitados. E tu que ouves a ordem, vai e diz aos povos que Cristo ressuscitou, serás o apóstolo simples, o que faz a caridade em nome de Cristo. Eis teu trabalho, procura os necessitados e feridos pelo peso da vida e dá a eles o pão. Assim diz aquele que manda sua voz ao mundo. Mensagem recebida em 19 de outubro de 1932. A prova de fogo supera e mantém-na. As centelhas do Eterno descem agora. Apanha-as como se apresentam. Leão. Leão. Não fique espasmado. És tomado como instrumento não inconsciente mas consciente da missão. Confia, porém, naquele que opera. Abraço-te. Mensagem recebida em 7 de abril de 1935. O porvir espiritual é o eterno presente que pulsa. Quando os braços eternos envolvem, só uma coisa deve fazer-se: abandonar-se. Tu, filho do Pai, colocado no enredo do tempo, sofres necessariamente as contorções da vida humana. E o martelo tempo que bate,
quebra as energias e quase as quer destruir. Mas sabes que outro martelo poderoso bate continuamente para consolidar a estrutura de tua alma. Não perguntes, o que farei? Já te disse, abandonas-te em Cristo. Receberás outras ordens. Repetir-se-á a tu vai, Francisco. Restaura minha casa. Portanto, restaurarás o que o Eterno disser. Teu refúgio é inabalável, um nicho luminoso espera-te, e a fulguração de Cristo Jesus, o ressuscitado, aquele que está com o Pai, aquele que está no Pai e é Pai de amor. Podes gritar, pois, tem uma casa que é um palácio, pois o Eterno aí colocou seu ouro. Esse ouro chama-se a verdade. Mensagem recebida em 13 de outubro de 1935. E agora digo-te, Pietro Baldi, amigo, da aspereza saíste renovado, da fadiga saíste para entrar na obra eterna. O mundo, por necessidade humana, te reterá durante o tempo em que deve ser dada a tua contribuição de homem. Tomou-te o Eterno, batizou-te com seu fogo e a chama está acesa, chama de filho trabalhador. Por vezes arderás consumindo-te dentro do próprio calor desse fogo, gritará a tua carne pelas queimaduras, enquanto o Espírito cantará os louvores do Eterno. Revestirás o pensamento que chega a ti, com a palavra que o Eterno colocar em tua mente, e daí passarás aos homens, que são muito duros de ouvir. E assim, viandante amado, continuarás o teu caminho. Não ficarás isolado. Os poucos, os amados do Pai, virão a ti sempre. Acharás almas compreensivas. Arderás, mas não consumirás a parte intrínseca. Quando o mundo tiver entrado na fase de maior dor, mais do que nunca hás de gritar a todos, nécios, não ouvistes. O aviso foi dado a tempo, lamentar agora não adianta. Haverá um átimo de possibilidade de recomeço, e tu dirás, enviando tua palavra para cá e para lá, nos pontos designados pelo Eterno. Envolve-me em meu amor de amigo, usa de mim, eu te estou próximo. Pergunta de Baldi, esta sua voz. Resposta, eu sou aquele que sou, amigo, e tu sentes. Sentir-me-ás, assim, um pouco mais materialmente, porque desço entre os homens que estão em luta. Não podes parar. Tu sabes e o vês, a hora é intensa. Rever-nos-emos, rever-me-ás mas não assim, ver-me-ás como luz e, quando me vires, tua alma ficará queimada. Mas isto não é dor, é glória. Permanece na humildade, na simplicidade, e deixa que o mundo espiritual em convulsão, grite. Tu permanecerás firme, lembra-te. Pergunta de Baldi, quem sou eu? Resposta, quem és? Donde vens? Qual é a tua passagem mais intensa? Eu disse uma vez, leão, mas és alguma coisa mais dentro de ti mesmo. É preciso retroceder no chamado tempo, e então te recordarás de ter me visto, de ter me ouvido, de ter me amado. Pergunta de Baldi, como e quando te vi? Resposta, neste momento não podes orientar-te, tornarás a pensar nisso e te acharás de novo. Por que perturbar-te? Se as pegadas são claras, então, muitas coisas ignora o teu eu quando está fechado em ti mesmo. O que não sabes e não assimilaste, desfolharás, assimilarás e então te acharás. Pergunta de Baldi, também cai mais embaixo. Resposta, por isso te disse, ressuscitaste. Pagaste e estás pagando. Deves servir ao Eterno então. Servindo ao Eterno, te tornarás instrumento de eleição. Todas as vezes que titubeares e estiveres para precipitar-te, eu virei ao teu encontro. Pergunta de Baldi, por que fui escolhido? Resposta, Francisco dizia, por que eu? Por que eu? Por que eu? Repete-o também tu, com a mesma dedicação, e então verás que o Eterno, para a maior confusão dos homens, escolhe seus instrumentos entre eles. Dá graças ao Eterno. Pergunta de Baldi, mas eu não me sinto digno. Resposta, por que queres repeti-lo ainda?
Sabes que o Eterno vai e procura a ovelha transviada, os justos já estão salvos. E o pecador que o Eterno procura, é o doente que precisa de médico, é para ti que vem o seu amor. Pergunta de Peubadi: que acontecerá comigo? Resposta: não temas. Não podes vê-lo, ainda que te esforçasses. Não ergas um muro diante de ti, mas quando estiveres para cair e tiveres medo de bater, então o muro cairá. Vês que não tem limites o campo que deves arar, então trabalha. Mensagem recebida em 5 de março de 1937. Ponto. E Pedro que fará? Há ainda algumas perplexidades a superar. Vencer. Vencer. Arrancar os tentáculos que refreiam os passos, para que quando vier o dia de prova para Pedro, ele não venha repetir: Senhor, não te conheço. O selo está posto. Ai de quem o romper antes que chegue o anjo. Voltando-se para Pietro Baldi: não indagar muito sobre ti mesmo, humilha-te. Renascerás por virtude substancial. Disse aos maus: sois usados como instrumentos, quando o espasmo da humanidade tiver chegado à convulsão. Assim te digo, o nome não tem importância, é a ação que cinzelará sobre ti a figura e a ação que fará de ti o servo do Senhor. Reedificar de acordo com a ordem, erguer as colunas minadas na base. O cristianismo está descoberto, entre o céu estrelado e a terra ameaçada. Então, soldado de Cristo, não terás espada, terás fogo e vomitarás segundo a vontade eterna. Enquanto aguardas, purifica-te, deixa falar os que estão a teu lado, mas não vêm nem ouvem. Aguarda. Repito-te, a rede está pronta, lançá-las onde te for indicado, não por alucinação, mas pela realidade. Não é hora de repouso, trabalha para o Eterno, e a mercê descerá do céu. Por isso estás vinculado àquele que são também os meus escolhidos. Não poderás voltar atrás, não poderás escapar. Pare e ouve-me. A voz continuará. Mensagem recebida em 25 de abril de 1937. Julgamentos a respeito de Pietro Baldi, tirados do horóscopo que lhe foi enviado, em abril de 1935, sem ser pedido, pelo Sr. Mário Guzoni Cigato, via Saluso 23, Turim, que não conhecia, nem sabia nada sobre ele. Pietro Baldi, nascido a 18 de agosto de 1886, às 20 horas a 30 milímetros, em Foligno, latitude 42º 57. Tipo zodiacal, Áries com influência de Leão. Tipo planetário, Marte e Lua. Planetas dominantes, Saturno, Urano e Júpiter. Aura, vermelha brilhante. Ponto. O princípio vital da força solar que passa pelo Leão, torna-o de bom coração generoso. Profundas emoções e constantes procura de harmonia. Caráter interiormente generoso, sincero, ardente, perseverante, e muito inclinado a aperfeiçoar-se. Há um grande amor pela justiça. Educado, não combativo, mas persistente, será quase irremovível nas próprias opiniões. Tende ao ocultismo, inclina-se para o lado místico da vida, tem os meios para descobrir o encanto do destino dos homens. O sol testemunha esplêndidas qualidades mediúnicas, mas estas se resolvem através de terríveis sofrimentos, com dores e penas verdadeiramente tantálicas. O nativo pode adjudicar-se uma colossal máquina psíquica, que entra em ação através da dor. Dor física, que pode dizer-se aparente, se bem que tremenda, mas na realidade será um bem. Tendência ao isolamento e à solidão que trará grandes frutos espirituais. Sente alegria quando pode dar felicidade a outros. Trabalha muito para desenvolver uma missão alta. Há muita coisa que está latente, e espera uma oportunidade para revelar-se, porque o nativo tem mais merecimentos e qualidades do que ele mesmo saiba. É um pioneiro em qualquer coisa porque se interesse. E afirmativo, independente, ativo. Terá fama durante a vida. Dentro de 3 anos,
fatores físicos e psíquicos se harmonizarão e Deus falará nele. Ponto. Seus companheiros são Jesus e João. Ele estará unido ao acordar da humanidade. Deve unificar-se com Deus através da dor. É um espírito doente que, numa vida precedente, desobedeceu ao Eterno, perturbando as leis de amor, de harmonia e de compaixão, e que deve sofrer para recuperar o equilíbrio perdido ou a harmonia, o que deve servir para que volte a luz que se tinha escurecido. O mesmo Sr. Margus Onissigato colocou em mãos da Sra. Pierre Gidori uma carta de Ubaldi e teve a seguinte resposta mediúnica, em transe, ditada ao Sr. Segato e dirigida a Pietro Ubaldi, por uma entidade não identificada. Quem és tu? Vejo-te no deserto, com as mãos voltadas para o sol, cheio de aspiração a Deus, com uma sede insaciável de amor divino, longe da vida e das coisas. Vestes um hábito branco e estás desfigurado, e tens imensa sede de amor. Amas o Cristo e o invocas. És profeta da Palestina. Esta sede da tua vida te persegue, aguardas, é um tormento. Mas o Deus que invocas tanto, está em ti e te dirá várias vezes, estou aqui. A matéria te pesa, porque a renegaste, mas ao invés, Deus quer luz através dela. Muitos homens voltarão a ti, tu voltarás como profeta. Cristo e João são teus amigos. Trechos da mensagem mediúnica, ultrafânica, ditada e taquigrafada em presença de Pietro Ubaldi, recebida pela Sra. M. Guidi, Via Labicana, 134, Roma, em 14 de julho de 1946, de uma entidade não identificada. Irmão, que chegaste de longe, eis que te digo, em verdade, que estas palavras não são novas para ti que vibras sem cessar. Acreditas, às vezes, que seja teu cérebro que as recolha, elas, porém, são luz, a minha luz mesma que desce sobre ti que, através da palavra e da pena, tu transmites. Muito fizeste, mas estás apenas no início de tua tarefa. Muitas verdades foram por ti compreendidas, muitas daquelas verdades que transcreveste são justas e se os homens te ouvissem totalmente, então teríamos o início de uma nova era de fé, que prepararia nova alma luminosa, que será verdadeiramente transmitida aos homens de amanhã. Não temas, porque os homens não poderão fazer-te mais mal do que já te fizeram. E digo-te, Pedro, tu também és pedra milenária da nova fé que arrastará os homens de amanhã. Escreve, receberás ainda mais profundamente, com a harmonia infinita. Lembra-te de que os acontecimentos urgem e tu predisseste, tu sentes. Deter essa onda de ódio que envolve a humanidade, é a tarefa de teus escritos. Não pares, mas ainda hoje, lança as tuas mensagens. Em verdade, não pares. Continua. Continua. Preciso de ti. Olha que, dentro em pouco, outra tentativa será feita, a fim de parar tua pena. Não pares, não temas. Estou perto de ti e te darei tal força que teu ser físico melhorará. Estás ainda cansado e esgotado. Mensagem transmitida, sem ser solicitada, a Pietro Ubaldi, pelo professor Salvato Carmicelli. Rua Professor Gabiso 295, Rio de Janeiro, recebida em 28 de setembro de 1946, de uma entidade não identificada. Ponto. Diga a Pietro Ubaldi que sua missão é de transmitir ao mundo os prolegômenos da nova era. A grande síntese é obra ditada pelo alto. É realmente a voz do todo que fala. Ele é um instrumento, e como tal, tudo deve fazer pela divulgação de todas as outras obras. Elas constituem os novos livros da nova era. Vários são os canais. Trata-se de erigir o edifício de um mundo novo. Pense, Pietro Ubaldi, que a obra foi toda ditada pelo alto e deve ser divulgada em todo o mundo e em todas as línguas. Trechos do mensagem mediúnica recebida pelo médium Beatty, sob a direção do Sr. Santi Crozara, em Livorno, em 23 de dezembro de 1945, de uma entidade não identificada. Ponto.
A coletividade espiritual do sujeito, pelo Badi, é constituída por uma esfera muito elevada, onde os chamados santos vivem em harmonia. Desta constituição entélica, partiu a personalidade de Ubadi, que já conseguiu e desempenhou o próprio programa. Aquele que de que constitui a manifestação terrena, de Ubadi é apenas uma missão espiritual, que tomou forma e personalidade no indivíduo, que, no entanto, parece um ser comum e normal, mas que já desempenhou determinada missão, pela qual, os germes disseminados em sua esfera terão prolificação estupenda e tangível, para a glória do Eterno. Quando tiver desencarnado, voltará a retomar seu posto e desta vez numa esfera verdadeiramente superior e digna. Em pouco tempo abandonará vosso ambiente, mas somente depois que tiver desempenhado, aqui, completamente sua tarefa. O sofrimento é o esporão e o principal incentivo de seu fervor operante. Assim a mente criadora prodigaliza, através de Ubadi, a graça do conhecimento supranormal. As sensações que ele percebe são inerentes ao seu grau de consciência, que não é mais infantil, mas adulta, e mesmo diria velha, ou seja, carregada de experiência e de maiores percepções e considerações. Ora, tratando-se de uma consciência velha, é mister que suporte essas vibrações de perturbação e de desânimo porque ela está às portas da luz, no limiar de nova existência imensamente superior. Está diante de uma porta fechada, além da qual sabemos existir uma escada luminosa que leva à extrema felicidade, isto é, a luz suprema do conhecimento e da verdade. Essas sensações devem ser aceitas com serenidade e até com alegria, porque é prenúncio de uma promessa certa e próxima de bem supremo. Há uma certeza maravilhosa, ofuscadora. Aceita-se o fenômeno com serenidade e com a certeza de que constitui uma promessa segura de uma passagem sublime. Já desempenhou sua tarefa dignamente, e quando estiver diante do dia do desencarne, sua obra e sua missão estarão definitivamente realizadas. Mensagem de São Francisco de Assis. Pedro, o Calvário do Mestre não se constituía tão somente de secura e aspereza. Do monte pedregoso e triste jorravam fontes de água viva que dessedentaram a alma dos séculos. E as flores que desabrochavam no entendimento do ladrão e na angústia das mulheres de Jerusalém atravessaram o tempo, transformando-se em frutos abençoados de alegria no celeiro das nações. Colhe as rosas do caminho no espinheiro dos testemunhos. Entesoura as moedas invisíveis do amor no templo do coração. Retempera o ânimo varonil, em contato com o rosto divino da gratidão e da bondade. Entretanto, não te detenhas. Caminha. E necessário ascender. Indispensável um roteiro da elevação, com o sacrifício pessoal por norma de todos os instantes. Lembra-te, ele era sozinho. Sozinho anunciou e sozinho sofreu. Mas erguido, em plena solidão, no madeiro doloroso por devotamento à humanidade, converteu-se em eterna ressurreição. Não temos outra diretriz senão a de sempre. Descer auxiliando para subir com a exaltação do Senhor. Dar tudo para receber com abundância. Nada a pedir para nosso exclusivista, a fim de que possamos encontrar o glorioso nós da vida imortal. Ser a concórdia para a separação. Ser luz para as sombras. Fraternidade para a destruição, ternura para o ódio, humildade para o orgulho, bênção para a maldição. Ama sempre pela graça do amor que o Mestre persiste conosco, os mendigos dos milênios, derramando a claridade sublime do perdão celeste onde criamos o inferno do mal e do sofrimento. Quando o silêncio se fizer mais pesado ao redor de teus passos, aguça os ouvidos e escuta. A voz dele ressoará de novo na acústica de tua alma e as grandes palavras, que os séculos não apagaram, voltarão mais nítidas ao círculo de tua esperança, para que as tuas feridas se convertam em rosas e para que o teu cansaço extransubstância em triunfo. O rebanho aflito e atormentado clama por refúgio e segurança. Que será da antiga Jerusalém humana sem o bordão providencial do pastor que espreita os movimentos de céu para a defesa do aprisco?
É necessário que o lume da cruz se reacenda, que o clarão da verdade fulgure novamente, que os rumos da libertação decisiva sejam traçados. A inteligência sem amor é um gênio infernal que arrasta os povos de agora às correntes escuras e terrificantes do abismo. O cérebro sublimado não encontra socorro no coração embrutecido. A cultura transviada da época em que jornadeamos, relegada à aflição, ameaça todos os serviços da Boa Nova, em seus mais íntimos fundamentos. Pavorosas ruínas fumegarão, por certo, sobre os palácios faustosos da humana grandeza, carente de humanidade, e o vento frio da desilusão soprará, de rijo, sobre os castelos mortos da dominação que, desvairada, se exibe, sem cogitar dos interesses imperecíveis e supremos do espírito. É imprescindível a ascensão. A luz verdadeira procede do mais alto e só aquele que se instala no plano superior, ainda mesmo coberto de chagas e roído de vermes, pode, com razão, aclarar a senda redentora que as gerações enganadas esqueceram. Refaz as energias exauridas e volta ao lar de nossa comunhão e de nossos pensamentos. O trabalhador fiel persevera na luta santificante até o fim. O farol no oceano irado é sempre uma estrela em solidão. Ilumina a estrada, buscando a lâmpada do Mestre que jamais nos faltou. Avança. Avancemos. Cristo em nós, conosco, por nós e em nosso favor é o cristianismo que precisamos reviver à frente das tempestades, de cujas trevas nascerá o esplendor do terceiro milênio. Certamente, o apostolado é tudo. A tarefa transcende o quadro de nossa compreensão. Não exijamos esclarecimentos. Procuremos servir. Cabe-nos apenas obedecer até que a glória dele se entronize para sempre na alma flagelada do mundo. Segue, pois, o amargurado caminho da paixão pelo bem divino, confiando-te ao suor incessante pela vitória final. O Evangelho é o nosso código eterno. Jesus é o nosso mestre imperecível. Agora é ainda a noite que se rasga em trovões e sombras, amedrontando, vergastando, torturando, destruindo. Todavia, Cristo reina e amanhã contemplaremos o celeste despertar. Francisco. Esta mensagem foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, dirigida a Pietro Ubaldi em 17 de agosto de 1951, na residência de Dr. Rômulo Joviano, em Pedro Leopoldo, Mu, na presença de 12 pessoas, ao mesmo tempo em que, sentado à mesma mesa, Pietro Ubaldi recebia a mensagem de sua voz. Mensagem de sua voz. Pedro, estás sentindo aqui, nesta noite, minha presença. Aquele que está diante de ti, referência a Francisco Cândido Xavier, e que, ao mesmo tempo que tu, está escrevendo sente neste instante o meu pensamento e o que ele escreve tu confirmará. Ele sente contigo a minha presença. Pedro, não temas. Estás cansado, eu sei, como também sei quanto te esforças por sentir-me neste ambiente tão novo para ti distante de onde estás habituado a ouvir-me. Estás exausto, pelo muito falar e viajar. Estou contigo, porém, junto a ti eu sou a grande força que sempre te tem sustentado. Agora me estás sentindo com a mesma potência com que já me sentiste no momento da primeira mensagem de Natal de 1931. E isso porque, agora, a uma distância de 20 anos, se repete o início do mesmo ciclo num plano mais elevado. Já me ouviste na noite de 4 de agosto, quando pela primeira vez falaste em São Paulo e se iniciou a tua vida pública de apostolado. Estavas cansado e não tinhas certeza. Mas, hoje, és por mim impulsionado e já não podes deter-te. Já te disse, antes de tua partida, que aonde não pudessem chegar teu conhecimento e tuas forças, chegaria eu e encontrarias tudo preparado. E viste que tudo quanto te havia predito realmente aconteceu. Tremes, eu sei, diante de um plano cuja vastidão te surpreende.
40 anos de humilhações e de dores foram necessários ao teu preparo para esta missão e deixaram em tua natureza humana uma sensação de desânimo e uma convicção profunda de tua nulidade. Hoje, porém, é chegada a hora e eu te digo, ergue-te. Há 20 anos eu te disse, no silêncio da noite sagrada, ergue-te e fala. E agora te digo, no silêncio da noite tranquila de Pedro Leopoldo, ergue-te e trabalha. Eis que se inicia uma nova fase da tua missão na Terra e, precisamente, no Brasil. É verdadeiro tudo o quanto te foi dito, eu te confirmo e assim sucederá. O Brasil é verdadeiramente a terra escolhida para berço desta nova e grande ideia que redimirá o mundo. Agora tua missão é acompanhá-la com tua presença e desenvolvê-la com ação, de forma concreta. Todos os recursos te serão proporcionados. Ama com confiança estes novos amigos que eu te mando. Tudo já está determinado e não pode interromper-se. As forças do mal vos espreitam e desejariam aniquilar-vos. Sabes, porém, que as do bem são mais poderosas e têm de vencer. Confia-te, pois, a quem te guie e não temas. Confirmo tudo o que tens escrito, não duvides. Dentro de poucas horas se completarão 65 anos de teu nascimento. O tempo assimila com seu ritmo o desenvolvimento dos destinos. Pede-te a lei, agora, esta outra fase de trabalho, diferente e nova para ti, tão distante da precedente que te surpreende. Aceita, como antes, no espírito de obediência, aceitaste a outra. Não tem sido tua vida uma contínua aceitação? Não tem sido completa a tua adesão à vontade de Deus? Não recordas nosso grande colóquio de Módica, na Sicília, há 20 anos? Tua própria razão não pode deixar de reconhecer a lógica fatal de tudo isso. Segue, pois, confiante, o caminho assinalado. Não te admires se tudo em torno de ti se contraverte, se a dor se transforma em alegria, se te arranco do silêncio de Gubbio para lançar-te no mundo. Não representeis só a realização daquilo para que nasceste porque tens vivido e sofrido. Eu sei, a glória, os louvores do mundo, a notoriedade te repugnam. Compreendo que isso te é uma nova dor aceita, pois sabes que também isso é necessário a fim de que se cumpra a tua missão. E isso bastará para transformar esta tua nova dor em alegria. Teu corpo cansado desejaria repousar. Quão grande o caminho já percorrido e quão grande a distância ainda a percorrer. A vida, porém, é uma caminhada contínua. Tens sobre os ombros não só tua vida, senão também a de muitos outros que amas e de cuja salvação quiseste assumir a responsabilidade. Aceita, pois, tudo por amor de mim. Aceita-o, ainda que os 3 votos de renúncia e de dor agora se transformem, tomando posições opostas, isto é, não mais se renúncia, porém, de afirmação. Pedro, confio-te esta nova terra, o Brasil, a terra que deves cultivar. Trabalho imenso, mas terás imensos auxílios. Estou contigo e as forças do mal não prevalecerão. Agora, uma palavra também para os teus amigos, uma palavra de gratidão e agradecimento, uma palavra de bênção, por sua cooperação, com que eles, ajudando-te, tornam possível a realização de tua missão. Falo neste momento ao coração de cada um deles, sem que lhe digas por escrito. Una-vos a todos minha bênção, no mesmo amor, para vossa salvação e salvação do mundo. Tradução de Rubens Romanelli e Clóvis Tavares. Esta mensagem foi recebida por Pietro Baldi ali mesmo dirigida, em 17 de agosto de 1951, na residência de Dr. Rômulo Joviano, em Pedro Leopoldo, na presença de 12 pessoas, ao mesmo tempo em que sentado à mesma mesa o médium Francisco Cândido Xavier psicografava a mensagem de São Francisco de Assis sobre Deus e o Universo de Pietro Baldi. Introdução. Em meu primeiro impulso, sinto-me devedor a Deus, antes de tudo, do inestimável prêmio de ser contemporâneo de Pietro Baldi e, mais ainda, de haver sido o primeiro brasileiro, talvez,
A conhecê-lo pessoalmente em Gubbio, onde fui para lhe apertar a mão e lhe ouvir a palavra. Alguns espíritas compreenderão de pronto o motivo desta ufania mística. Para os homens amadurecidos de nossa geração, Pietro Ubaldi não é só um homem que toda a gente pode conhecer. É também um gênio que teve a missão de sintetizar a filosofia religiosa do porvir, cujos primeiros fundamentos foram lançados de 1857 a 1869 em Paris por outro gênio missionário, Allan Kardec. O gênio só alguns espíritas podem conhecer, pois isso não depende de vontade de amadurecimento. Não basta, de fato, ser chamado à crença espírita para conhecer o nosso missionário, mas ser escolhido. Sei de muitos que teimam ignorar o valor da obra de Pietro Ubaldi e o refutam. Esses naturalmente, ignorando o assunto, não compreenderão o motivo de minha ufania. Nem lerão estas linhas, aguardando o seu ensejo. É para estes que escrevo, dizendo-lhes quem é o autor e a obra ainda marginada. O autor principiou a ser conhecido de nome nos meios literários italo-brasileiros em 1944, quando editou A Expansão Colonial e Comercial da Itália para o Brasil, desenvolvimento da tese de doutor em Direito que ele defendeu com distinção em 1940 na Universidade de Roma. No mundo filosófico apareceu em 1928 com L'Evoluzione Spirituale, ensaio publicado em série na revista romana Ultra. Conquanto os espíritas experimentados já pudessem aí perceber o médium e a sua crença espiritica, pois o articulista afirmava ser tangido a escrever em virtude do impulso interior misterioso e indefinível, e sentir ao escrever que as ideias lhe acudiam como a revelação de uma recôndita entidade existente dentro dele, como revelação de um arcano íntimo, conservando na memória subconsciente ou anterior à vida atual, a explicação do seu fenômeno e da sua crença podia encontrar-se, conforme o próprio autor do ensaio, dentro da filosofia clássica, da psicologia comum ou, se mais, do misticismo religioso. Sua vocação missionária de médium revelador só se tornou positiva 3 anos depois. Antes e primeiramente ele teve de fazer 2 renúncias. Renunciou aos bens da fortuna, que passavam de 100 de milhões de liras bem consolidados, abrindo mão de seus direitos de co-herdeiro e entregando seu quinhão de herança à família, a fim de ficar, ele só, franciscanamente pobre, e cristamente livre para seguir a Jesus. Renuncia ao munus de advogado que seu título de doutor em direito lhe assegurava em qualquer foro italiano, a fim de melhor servir ao mestre sem outros clientes. E assim pobre, sozinho, sem profissão privilegiada, confiado em sua intuição, partiu certa manhã como um apóstolo, levando apenas a túnica e a sandália. Partiu no mesmo dia em que deliberou a dúplice renúncia. Subiu para o seu misterioso destino em que só ele na terra acreditava. E o mundo julgou a seu modo, segundo a aparência. E como simples peregrino penitente ganhou ao entardecer a estrada de Colimberto, destinada a entrar para a história do espiritismo com o mesmo signo de luz da estrada de Damasco na história do cristianismo. Pela madrugada, exausto de forças físicas, sentou-se de uma pedra do caminho. E orou. Estava só dentro da noite estrelada e do silêncio ambiental, e sem rumo. Abrindo depois os olhos úmidos para contemplar o céu imensamente distante, viu de serem 2 estrelas que, ao pousar no chão, tomaram a forma humana, transcendente e luminosa. As 2 entidades celestes marcharam em direção a ele. Não tardou a reconhecê-las, graças à memória espiritual. Foi a sua primeira visão na série missionária. Convidado, marchou entre elas, tendo à direita Jesus e à esquerda Francisco de Assis. E, caminhando, ouviu bem nítida e inconfundível a voz do Cristo, que daí por diante, em seus escritos, passou a designar voz dele ou sua voz. Ficou desde então garantido quanto ao alimento do espírito. Para ganhar o pão diário do corpo em trabalho material, obteve em concurso a cátedra de inglês em ensino secundário. E foi designado para o Liceu de Módica,
no sul da Sicília. Ali sozinho, completamente desconhecido por dentro e sem se dar interiormente a conhecer a ninguém, era para todos uma figura apagada, um simples mestre-escola ginasial. Um modesto Chico Xavier italiano. E ali esperou ordens do mestre para iniciar a missão esboçada na estrada de Colle Umberto. Nas horas vagas, afastava-se do centro para um horto distante, onde se quedava, pensando em Jesus e nos grandes problemas teológicos ainda a resolver. Um dia, quando ali orava a Ave Maria, o mestre lhe apareceu e lhe falou. Conversaram. Selaram uma aliança. Trabalhariam em solidariedade, um no céu, outro na terra, visando o preparo da humanidade espiritualizada e destinada a ingressar no terceiro milênio cristão. Na noite de Natal de 1931, Ubaldi recolheu-se a seu quartinho de pensão familiar, no qual havia apenas uma cama, uma cadeira e uma pequena mesa. O frio era forte e a cela não tinha lareira. Pensou em deitar-se para desprender-se. Mas veio-lhe um impulso irresistível para escrever. Sentou-se à mesinha e orou. E suas ideias que se foram dissipando como trevas espancadas suavemente por uma luz que se aproxima. De repente ouviu aquela voz inconfundível, a voz dele. No silêncio da noite sacrossanta, escuta-me. Relaxa tudo mais o saber, as lembranças, a ti próprio. Esquece tudo. Entrega-te vazio, sem nada, inerte, a voz que é minha no mais completo silêncio do tempo e do espaço e assim vazio. Escuta a minha voz, ela te fala, surge. E diz, sou eu. Foi assim que principiou seu mandato. Surge. E ele surgiu de fato nessa obra. Esta primeira e outras mensagens espirituais lançaram Pietro Ubaldi a missão reveladora. E isso se deu, como estava previsto na história oculta e ainda inédita do espiritismo kardeciano, ao fim da terceira geração espírita. Publicada em março de 1932 na revista Alfa de Roma, essa encantadora comunicação, cujas primeiras linhas traduzimos acima, assegurou desde logo a Pietro Ubaldi lugar de destaque na vanguarda do movimento espírita mundial. Analisada especialmente pelos dois mais abalizados e doutos espiritualistas da Itália, Bosano e Terespioli, foi considerado pelo conteúdo e pela forma de pura origem espirítica, e de elevada procedência espiritual, acima da fonte comum. Daí por diante a fama do médium foi de crescendo em crescendo. A segunda mensagem, na Páscoa de 1932, e sobretudo a terceira, no dia do perdão da Porciúncula 2 de agosto de 1932, ressoaram de maneira inusitada. Jornais e revistas profanos e folhas espíritas e espiritualistas de vários pontos da Europa transcreveram essas comunicações superiores, atribuindo-as sem a menor reserva à inspiração de Jesus. A própria Igreja Católica, por seus mais altos dignitários italianos, as aprovou. No Brasil, onde se dará a eclosão da Reforma, tiveram ampla e profunda repercussão. Essas três mensagens, depois de transcritas no Correio da Manhã, em A Pátria, noutros diários estaduais e em quase todas as folhas espíritas do país, apareceram em livro em 1934, editado pela Federação Espírita Brasileira e espalhado gratuitamente. Na Itália, a exemplo do Brasil, também se enfeixaram num folheto em 1935. Mas, a par das mensagens que falavam ao coração, começou Pietro Ubaldi, em janeiro de 1932, início da quarta geração espiritual, a receber e a publicar em série, na revista milanesa Lida El Pensiero, Asas do Pensamento, a obra monumental e inigualável intitulada Grande Síntese, com a qual ingressou brilhantemente no rol dos grandes filósofos da atualidade e dilatou as bases científicas do Espiritismo. A primeira edição italiana, em 1937, esgotou-se rapidamente e constitui hoje preciosidade de colecionadores. Vieram em seguida outros livros, outras mensagens, outros escritos,
tudo visando a exegese e a complementação dos diversos tratados existentes em gênero ou em germen, a grande síntese. E agora foi impresso no Brasil, em primeira mão, a obra marginada, Deus e Universo, 10º livro da série, que acabo de ler em original por finíssima gentileza e alta deferência do autor. O que veio a lume com o título Deus e Universo, é uma grande síntese teológica, cuidando das causas primeiras e finais. A meu ver, constituirá o elo central que ligará a grande síntese ao livro prometido, ainda não escrito, e intitulado Cristo. Esses 3 livros monumentais, a grande síntese, Deus e Universo e Cristo serão, penso eu, os vértices do triângulo religioso da revelação, que será simultaneamente científica, teológica e cristã. De tal livro, minha estultícia não me leva ao ponto de sequer tentá-la. A crítica a Deus e Universo é obra acima de minha capacidade de compreensão. Cada homem tem seu limite de entendimento. E o meu limite é demasiado estreito para apreender em espírito e verdade as lições profundas desse trabalho transcendental. Li-o com emoção crescente. Li-o mais com o coração que com os olhos. Reli-o mesmo em parte, continuarei a lê-lo na tradução. Mas, ai de mim, como transeunte pobre que para extasiado diante de uma vitrina de joalheiro, não sabendo sequer avaliar o preço das preciosidades, namoras por fascinação, cobiças por ambição, pode até pensar em furtá-las. E afasta-se pesaroso, com a mente cheia de fantasias, ciente de que não tem a moeda necessária para a aquisição. Sinto, porém, que todas as lições são da mais pura qualidade e se por intuição e pela história oculta que vieram à alma diretamente do céu, trazidas ao mundo pela própria voz dele, destinadas a enfeitar um dia o templo espiritual que o Cristo erguerá no 3º milênio. Templo onde sua voz será ouvida por muitos e não como hoje, apenas escutada por Pietro Baldi. E ao ouvi-la, muitos crentes ficarão em dúvida se escutarão a voz do Eu Sou, ego central do universo, ou sou eu, ego do Cristo. Pois um e outro serão talvez a mesma pessoa para a humanidade espiritualista e remida do porvir. Canuto de Abreu. A verdadeira e integral realidade de Pietro Baldi posta em evidência com o método parapsicológico, psicodiagnóstico Blasi. Dr. Gaetano Blasi, médico cirurgião e parapsicólogo ex-sócio fundador da SM, Sociedade Italiana de Metapsíquica, e diretor do Centro Experimental de Roma. Sócio correspondente da Associação Médica Metapsíquica Argentina. Laureado Honore, em Medicina Cirúrgica, Universidade de Roma, 1915. Professor do curso internacional de Parapsicologia da Fundação Científica Romano Miastowska. Professor do curso bienal de Parapsicologia da Universidade Popular Romana. Preâmbulo. Dados sobre o método comparado Blasi de psicodiagnose paranormal. O problema gnoseológico e psicológico do descobrimento objetivo da personalidade humana integral, consciente, social e o subconsciente profundo, não se resolve com os métodos da psicologia normal, testes similares, nem com os psicoanalíticos, já que ambos se limitam aos estratos superficiais do eu, ou são condicionados pela boa vontade do sujeito e pela interpretação subjetiva dos dados por parte deste ou daquele investigador. Para obviar tais inconvenientes, idealizamos e experimentamos em muitos casos e durante vários anos um novo método parapsicológico, que nos permite o estudo objetivo da personalidade humana que não requer o concurso direto do sujeito, a elaboração subjetiva dos dados e portanto não sujeito à insegurança aleatória dos mesmos. Os dados que nos proporciona o nosso método são positivos, objetivos e controláveis. O problema gnoseológico assinalado permanece dentro daquele conhecimento intuitivo paranormal ou metapsíquico mais geral que postula a existência potencial na psique humana subconsciente de novas funções de ESP. Percepção extrasensorial, pela qual todo real, psicológico e físico, pode ser conhecido intuitivamente.
O nosso método dá ótimos resultados, seja nos casos normais de personalidades ordinárias, seja naqueles muito mais difíceis, paranormais, de personalidades complexas ou múltiplas histéricas sensitivas médiums. O método pode definir-se: psicodiagnose paranormal do tipo metodológico qualitativo comparativo múltiplo do ISP em contraposição ao quantitativo Rune. Este se vale precisamente